Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu tô aguardando aqui as pessoas serem comunicadas para poder entrar na live. Ai, Mari, você já tá aqui. A Jé, Cláudia. Isso. Eu tô sem óculos, tá difícil de enxergar. Ai, agora melhorou. É... Darte Escultura entrou? Ah, boa noite, Mari. Tô com saudade de você, viu? A Cecília, a Regiane Cantelli, a Maria Divina. Na medida do possível, eu vou procurar falar oi para vocês, tá? A Dani, que tá sempre prestigiando a gente. Que bom que vocês estão aqui conosco. É sempre um prazer poder começar um bate-papo com professores. A Érica entrou. Valéria, você precisa solicitar a sua entrada. A Emanuela, a Cris. E assim, eu fico super contente porque hoje, por exemplo, uma ex-aluna, professora agora, me mandou uma mensagem falando assim: Ai, Maria, você vai gravar essa live? Porque eu tenho curso de Libras, nesse horário eu não quero perder a live, né? Então, veja só, fica gravada, depois vai para o YouTube, né? E no YouTube as pessoas depois podem, ou mesmo aqui no IGTV, elas conseguem assistir, né? Fico super contente por isso. Professora Zezé, a Carol, a Cris, Eduarda. Obrigada, Dani. Que bom que vocês estão gostando, viu? A gente prepara essas lives com muito carinho, né? A gente procura trazer elementos, né? Coisas, assuntos, contribuir, né? Como mãe, como professor. A Valéria já tá. Ela já pediu a Magali. Oi, Magali! Que bom que você tá aí, Adriana, a Pati. Oi, Valéria. Quem é Regiane Cantelli? Valéria, sua sobrinha? Tudo. Deve ser Tô, prima do meu perfeito. marido. Bom, a Valéria tá aí, a Valéria Mestre entrou, legal, tá aí a Magali, a Valéria Mestre, as meninas da Atone, sejam bem-vindas nessa live, será um prazer a gente contar com a presença de todas vocês. A Ioná acabou de entrar. Bom, gente, o assunto de hoje é literatura infantil. E é algo que atrai muita o interesse dos professores, porque é um canal de comunicação com a alma, não é só com a criança. Quem é que não gosta de uma boa história contada, né? Então, esse canal de comunicação, de, digamos assim, de inserção emocional, social, ele é muito importante a gente conhecê-lo. Num primeiro momento, né, eu gostaria de colocar para vocês que a educação infantil ela começou a se desenvolver no final do século XVII, tomando um impulso maior com os grandes clássicos que todos nós conhecemos, Gato de Bota, Cinderela, para conversão para as crianças.
Conforme o tempo passou, né, a literatura infantil passou a ter uma dimensão muito grande, né, em todo o mundo, dada a facilidade de comunicação com todos, com uma imagem bem feita, bem estruturada, texto, enredo, mas principalmente pelas coisas que ela mobiliza. Com a criança, ela mobiliza a questão do desenvolvimento social, processo de alfabetização e de letramento, mobiliza as emoções, mobiliza também o que a gente acha que isso é fundamental. A função simbólica. Que função simbólica é essa? É o faz de conta. Né? O faz de conta que nenhuma pessoa está isenta. Mesmo que você cresça, que você seja um adulto, você ainda continua brincando de faz de conta. Né? E hoje a Valéria vai falar um pouco com a gente a respeito da literatura infantil. Mas para quem não conhece a gente ainda, eu tenho um segredinho para contar, tanto meu como da Valéria. Sabe o que que é? Nós acabamos tão apaixonadas por literatura infantil que nós acabamos por escrever, por enquanto, 2 livros. O Comida de Herói e O Herói de Verdade. Os 2 livros são editados pela editora Adonis de Americana. E a gente agradece imensamente, né, o apoio que a gente tem recebido da editora na divulgação da ideia. Essa é uma outra modalidade de livro de educação infantil, de literatura infantil, que depois a gente fala. Mas gostaria de colocar para todas vocês as 2 humildes, né, Valéria, escritoras de literatura infantil, que nós estamos assim engatinhando. Valéria, Nossa, que pretensão, né, Maria? Bom, boa atenção, né, noite. Valéria? Boa noite a todos e a todas, né? É uma alegria fazer parte mais uma vez dessa roda de conversa. No nosso primeiro encontro era a minha estreia e, pelo visto, eu gostei, né? Porque eu tô aqui de novo. Ou eu me senti tão confortável, né? Que eu estou fazendo como as crianças fazem quando a jogada não dá muito certo e elas dizem assim: não valeu, eu quero mais uma chance. Não, não, não. Bom, então, brincadeiras à parte, vamos começar, né, Maria? É isso aí. Mas eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco mais, Maria, no sentido dessa conversa, mais do que propriamente a ideia da literatura, né? Porque eu acho que eu não sou nem a pessoa mais qualificada para isso, né? A gente pode abrir uma outra roda e com pessoas até muito interessantes e que estudam mais profundamente essa questão propriamente. Mas a ideia era justamente dar continuidade à conversa passada em função que a gente veio trazendo a ideia da educação cuidadosa, né? E pensando nisso, né, nessa necessidade da gente continuar este diálogo, a Maria propôs que a gente fosse avançando nessa discussão. E num primeiro momento, eu até pensei que seria interessante para hoje, nessa ideia de continuidade, resgatarmos alguns pontos, né, dos muitos fios que nós fomos abrindo naquela conversa em função de trazer essa ideia que pode parecer nova, né, de que pensar uma educação 0 a 3 nessa perspectiva do cuidado, desse cuidado
amoroso, mas ao mesmo tempo complexo, comprometido com a criança, é fazer uma pedagogia de qualidade, é uma pedagogia mais conectada com a infância. E aí eu fiquei pensando, então, por onde trazer esses pontos, né, que nós fomos abrindo na outra vez, e eu até, conversando com a Maria, até pensei que pudesse ser interessante resgatarmos algumas ideias, né? A gente falou bastante sobre a importância desses primeiros anos, que ninguém discute isso, a gente sabe que eles são realmente fundamentais na estruturação, né, e no desenvolvimento da criança. Nós trouxemos também a ideia o quanto essas relações, eu até fui levantando alguns pontos que a gente, ouvindo de novo, foi resgatando, né, o quanto essas relações estabelecidas nesses primeiros anos com os pais, mães, irmãos, professores, cuidadores, são fundamentais. Esses vínculos são estruturantes, né, no que diz respeito à possibilidade, né, ao desenvolvimento desse senso de amar, de criar, de conhecer da criança, né? Enfim, a gente foi trazendo várias coisas que a própria ideia, né, da palavra cuidado dentro do contexto educacional, como é que ela chega, a gente foi pensando em muitas coisas. E aí eu acabei desistindo dessa ideia por conta de achar que a gente ia ficar de novo filosofando, conversando, né? Coisas importantes, mas que a gente poderia abrir um outro, né, foco de uma outra maneira de pensar essa questão da educação cuidadosa. E aí eu né, convido vocês, então, a esse exercício que eu gostaria de fazer, mas acabei optando por encontrar uma outra maneira de dialogar com vocês essa noite, que é convidar vocês a pensar sobre essa palavra, né? Cuidado, cuidar. O que ela representa, né, para vocês? E aí a gente tem feito muito esse exercício com os professores, nos grupos de famílias que a gente participa, para que eles construam, então, um mapa de palavras em torno desses sentimentos, essas imagens que eles têm, essas experiências em relação a essa palavra, cuidado, cuidar, o que seria uma educação cuidadosa para vocês, se vocês fossem pensar nessa educação 0 a 3, essa palavra apareceria, enfim. Esse é o meu convite para vocês, né? E pensando nisso, né? Por que eu estou insistindo, né? Eu tenho certeza que ao fazer esse exercício, e até o exercício de buscar qual é a raiz, qual é o significado que o dicionário traz para essa palavra, se vocês ficaram curiosos, né? Vão buscar, vão atrás. Tenho certeza que vocês vão descobrir coisas muito interessantes a esse respeito. O poeta Manuel de Barros, ele fala que é preciso, né, encontrar a semente da palavra. E para a gente encontrar essa semente, a gente precisa ir limpando, né, escovando as palavras. Ele usa como metáfora essa ideia, até inspirado na ideia do arqueólogo, quando ele vai procurando lá nas escavações, ele vai com o pincel, com a escovinha, ele vai escovando para encontrar, né, aquele tesouro. Então, esse é o meu convite. Eu tenho certeza que nesse movimento vocês vão perceber toda essa dimensão que a gente quer trazer, né? Ética, poética, estética da ideia de cuidados, né, Maria? Foi um pouco por aí que a gente chegou. Por que eu estou falando tudo isso?
como é que a gente chega na ideia de literatura, né? Foi porque a gente achou que, não sei, de repente não teria pernas para ir por aí tão profundamente, ou que a gente precisaria mais tempo também, escovando, né, essas palavras para trazer alguma coisa para vocês, né, com mais paixão, com mais encantamento, enfim. Então, essa foi uma escolha que a gente deixou de lado, né? Eu até marquei algumas coisas aqui para a gente ser mais coerente com o tempo, né? Mas, e aí, tudo bem, Maria? Posso seguir? Tudo. Eu só ia falar o seguinte, né? Que toda essa questão da poesia, né? Que você tá. Poesia no sentido de envolvimento, né? Ver além dos olhos. A gente também pensou em todas as possibilidades, não, né? Mas o que representa a leitura? A leitura, ela está relacionada, evidentemente, com a literatura. Mas o Paulo Freire ele já falava que a leitura ela vem antes das palavras, porque é uma leitura de mundo. Então aí o que, que a gente tem? A beleza das descobertas individuais e depois das coletivas. Você não lê sozinho, você lê cercado de um contexto, né? Você lê as tradições, você incorpora a leitura daquilo que é valor, né? São coisas que, quando a gente pega um livro para ler, a gente se enxerga, né? Naquela questão mais íntima, mais profunda, e você se encanta. É por aí, né, Valéria? Aí, E pensando Valéria. então, oi. E pensando Não, pode então, falar. posso seguir? Pode. Pensando então nessa outra possibilidade, né? Nessa outra abordagem para o diálogo, nessa outra ponta que ficou solta, né? A gente acabou optando por pensar como é que a gente pode trazer, então, né, essa perspectiva do cuidado, dessa educação cuidadosa para as nossas casas, para a escola, né? E pensando no que a gente está vivendo agora, né? Num tempo de tantas perdas, de distanciamento social, de tantas preocupações, né? E o que primeiro me veio na cabeça foi essa ideia das histórias, né? Da literatura, do encontro com os livros, com o texto, com a palavra. Né? No sentido de que ela tem essa dimensão, né? De acolhimento, de grande abraço, que a gente está sentindo tanta falta, né? Como a Maria trouxe. E eu confesso que eu pensei nisso porque eu tenho me refugiado muito, né? Nos livros, eu tenho ficado muito mais voltada, né? para esse encontro, às vezes, com uma literatura que tem essa possibilidade, né, de lidar com o simbólico, com os sentimentos, enfim. Caminha nessa direção a escolha da temática, né? Precisava ter um nome, a Maria, né? Tem que ter um nome. E eu confesso que o nome também vem por uma experiência que eu vivi na sexta-feira à noite e que eu queria compartilhar com vocês, né? Legal. Na sexta-feira, eu havia recebido um convite, né, do pessoal do Colégio Americana para que eu participasse com eles, né, com os educadores, com as crianças, com as famílias, de um primeiro movimento. Né? Primeiro movimento de nos colocarmos em conexão, né, por esse fio invisível que a gente está tendo que nos conectar, mas que esse fio fosse mediado, esse fio de fato tivesse as histórias, né, como ponto de convergência, de conexão, de acolhimento. E eu vou ler o convite, né, que eu recebi. Né?
Os educadores do Colégio Americana, eles vêm, né, eu tenho acompanhado o trabalho já há alguns anos, e sei que, estou dizendo do grupo, né, do colégio, mas eu tenho visto esse movimento pelas redes sociais, eu sei que é um movimento muito forte de muitos educadores, muitas escolas, muitas famílias já estão entendendo essa dimensão preciosa que as histórias têm, né? Esse poder quase que terapêutico, restaurador, e então eu tenho visto isso muito forte, mas ainda é uma ideia pouco difundida, né? É uma ideia que a gente precisa anunciar, a gente precisa dar visibilidade para que as pessoas alcancem a dimensão que ela tem, né, enquanto possibilidade de desenvolvimento, de construção de vínculos, de tudo isso que a Maria, né, trouxe, ampliação de vocabulário e tantas outras coisas, construção de narrativa, alfabetização. Para além, então, de tudo isso, eu acho que o que a gente está vivendo agora a gente pode justamente se fazer presente mesmo estando longe. Ela tem esse poder, né? E o grupo do Colégio Americana tem muito forte isso. O quanto as histórias são importantes, que elas tecem pontes, que elas nos aproximam, que elas são um presente, né? Tanto para quem conta quanto para quem escuta. E aí o convite foi o seguinte: nesse momento, né, conectados pelas histórias, um convite especial. Nesse momento em que se faz necessário mantermos o distanciamento social, queremos convidar todas as famílias e amigos para nos conectarmos por um fio invisível através das histórias. No dia 15 de maio, às 19 horas, desafiamos a todos a exatamente no horário combinado criar em seus lares um movimento de grande cumplicidade, em que adultos e crianças estão reunidos para ler, narrar e ouvir histórias. Desejamos que a força do encontro de todas essas vozes possam encher nossas casas, nossas cidades e o nosso país de emoção, alegria e vida. Esperamos vocês, crianças, famílias, educadores do colégio. Então, isso para mim foi muito significativo, né? E eu levei muito a sério, né? E me reuni conforme eles orientaram, porque vieram outras orientações, né? Embora tenha sido uma primeira iniciativa, eu acho que eles foram muito cuidadosos, né? Foram nos orientando para que a gente preparasse o lugar, criasse todo esse contexto, né, esse clima. E eu fiz tudo isso. E vivi esse encontro, né, com meu filho, adolescente, meu marido, e foi muito bom, né? O que eu senti e a energia que eles buscavam emanar chegou, né? Então, acho que esse é um primeiro, né, elemento, né, que, de forma singela, do meu ponto de vista, retrata uma educação cuidadosa. Essa preocupação da Olha, escola, desculpa, Maria. Essa preocupação dos não, pode falar. educadores em se fazerem presença, né? Em colocarem a preocupação com o bem-estar do outro, né? Não como uma obrigação, mas como um desejo de querer bem. Eu acho que foi assim, uma coisa muito interessante. E eu acho que dentro dessa ideia, né? Essa triangulação que a gente está trazendo, educação cuidadosa, histórias, literatura e experiências práticas, eu pensei que esse possa ser um elemento, né, para inspirar outras educadoras ou fortalecer outras escolas que já vêm fazendo esse movimento que é tão significativo, né? Então, assim, conforme eu fui ouvindo você falar,
Eu fui lembrando que a importância da literatura infantil, ela vem justamente dos momentos de encontro da família, né? O que, que é esse momento de encontro da família? É aquele momento que você para ou para contar o dia e vem as histórias do cotidiano para que isso aconteça, né? Ou os causos de família que a gente conta tanto quando está na cozinha, Uhum. especialmente na cozinha. Mas um pouquinho mais do que isso. Esse momento que a gente vive, né? Ele está dando a oportunidade da gente enxergar que determinadas coisas eu posso desenvolver na minha casa enquanto família e não como pedagoga. Isso não significa desmerecer o trabalho da contadora de história, muito pelo contrário, é enaltecer mais ainda. Porque se essa criança, se esse adulto, essa criança conseguem perceber que o momento da história é o momento da acolhida, do sentimento, vai ter assim uma repercussão no desenvolvimento de cada um e no estabelecimento de afetos e de laços desse fio invisível muito grande, né? Como você falou, a educação cuidadosa. A educação cuidadosa não é pontual só com a criança, ela vai além, né? Esse cuidado de envolver a família, que também tem seus saberes. Quem sabe esse movimento ganha até mais uma versão, um, dois, três, assim, porque as ideias elas devem ser copiadas. Elas devem ser copiadas por outras pessoas, por outras escolas. Por quê? Porque o objetivo aqui, efetivamente, é difundir a importância da literatura na vida das pessoas, especialmente das crianças, porque é um meio excelente da gente se aproximar dela com dados da realidade que nem sempre são bons e que ela absorve, não faz de conta, de uma maneira extraordinariamente sábia. Valéria, e com E essa a... situação? Oi, oi. Não, pode falar, porque eu ia perguntar a respeito o ler, o contar, se é importante, o que é melhor, se os bebês a gente pode iniciar esse processo. Ah, mas eu não vou contar a história porque meu filho tem menos de 3 anos, 2 aninhos. Como é que você entende essa relação com essas crianças que são bebês? Se É, for cortar o seu raciocínio nesse momento. eu acho que já fazendo né, uma relação com o que você trouxe, Maria, anteriormente, essa ideia de que somos seres narrantes, né? Essa ideia que os antropólogos vêm mostrar o quanto as histórias nos constituem, nós somos feitos de uma história, né? Que nos antecederam, a gente está vivendo histórias e as crianças, né, vamos contar histórias e queremos viver outras tantas histórias. Então, essa dimensão, de novo, maior, que acolhe essa história oral, que acolhe essa conversa, né, que nós temos com as crianças que são bem pequenas, esse início de inserção no mundo, né? Por meio da palavra, e uma palavra carregada, então, de sentido, de contexto, de afeto, é sem dúvida um convite, né? Que a gente faz para as crianças que estão recém-chegadas, né, no mundo, para que elas conheçam, né, esse mundo, conheça a sua família, conheça a própria casa, as histórias, né, que estão no contexto de vida dessa criança. Então, eu penso que
essa casa cheia de histórias, né? E ampliando muito essa história, que tem o livro, que está no livro, mas essas outras histórias que você traz, eu penso que é um convite, né, muito potente e respeitoso, né? Porque quem se dispõe a fazer isso com um bebê, com uma criança pequena, quase que está dizendo para ele: olha, eu me importo com você. Eu quero, né, o seu bem, né? Eu estou te convidando para estar, né, no mundo, né? E quero que você, estou te apresentando, né? Esse mundo que você ainda não conhece, né? Rubem Alves falava muito isso, né? Como é que a gente apresenta esse mundo para essas crianças, né? Então, essa ideia que você traz, eu penso que é um elemento importante e a gente não pode, de forma nenhuma, né? E por isso eu propus que a gente escove a palavra cuidado, né? E de forma nenhuma a gente pode se contentar, né, com coisas do tipo: eu não estudei tanto para ficar contando história, ou eu não estudei tanto para ficar cuidando de criança pequena. Mas se eu ficar só cuidando, que horas que eu vou fazer as outras coisas da aprendizagem dessa criança? Então, na verdade, quando a gente entende a dimensão, né, essa dimensão do cuidado como esse compromisso com o outro, de estar na relação com o outro, e o quanto as histórias vão construindo essas pontes, essas ligações, esses vínculos, sem dúvida, né? É desde os primeiros dias, é antes desse bebê vir ao mundo, é quando a mãe canta. Eu me lembro que quando eu estava grávida, outra história. É Eu me bom. lembro, e aí se estiver muito fora, você vai me cortando e eu tenho que Não, é cortar a ligação de ótimo. ler ou contar. Eu me Aliás, lembro. Valéria, isso que você vai falar agora vai fazer um comentário em cima de uma pessoa que acabou de colocar aqui, a Cris, que ela falou: ó, eu escutei de uma especialista que que as crianças adoram ouvir histórias sobre o seu nascimento. Então você fala sobre isso Tá. e depois eu dou uma outra Tá. costurada, porque Tá bom. tudo a ver. Pode Tá. falar. Não, então, eu ia dizer que na época que eu estava grávida, né, o Dirceu gostava muito do Djavan. Dirceu, meu marido, ouvia muito o Djavan. E a gente, e aquela coisa, né, da playlist e a música que se repete. E a música Oceano, né, do Djavan, foi uma música recorrente nesse período. Então, na fase do Djavan, do Oceano. E foi muito engraçado que quando o Felipe nasceu, né, e o Dirceu ia fazê-lo dormir, e ele estava muito agitado e sempre brigando com o sono e tal. O Dirceu cantarolava, né, a música Oceano, o Felipe ficava calmo, né? Olha Então só. virou quase que o nosso mantra aqui em casa, né? Então, por que eu estou me lembrando disso, né? Essa ideia, o quanto, então, essa sensibilidade, essas memórias, esse ritmo, essa sonoridade vão constituindo essa história dessa criança, né? Então, ela já começa a viver essas histórias ainda dentro da barriga da mãe. E aí, depois, quando ela chega, né, no mundo, ela é reapresentada para tudo isso. Então, essa importância, né, dessa linguagem respeitosa, e aí você traz essa ideia de conversar com a criança e contar como é que foi o nascimento, o primeiro aniversário, né? O quanto esses marcos, né? Olha, o meu nascimento, né? O meu aniversário são acontecimentos carregados de
sentimentos, de significados. São marcos que mostram o quanto eu sou importante, né? E retomar essas ideias para a criança é justamente ir criando para a criança essa ideia de autoestima, permitindo essa subjetivação, que ela vá se construindo a própria identidade, mas sabendo que ela é uma pessoa de valor, que é estimada, que tem pessoas que se preocupam com ela, né? Então, vai um pouco nessa direção. Não sei se eu ajudei. Veja aí, Exatamente complementa, isso. Maria. Não, não, Agradeço a pergunta e me ajuda nesse aspecto. então, é exatamente isso, que a importância do contar história para a criança e da história da vida dela é porque ela se sente importante. E assim, é um resgate afetivo e emocional fundamental, né? E assim, quando ela consegue ouvir as histórias, e ela se vê nos conflitos que as histórias apresentam, o que que nós temos aí? A identificação com um personagem mau, com um personagem bom, né? De todas as situações que nós, enquanto seres humanos, passamos no dia a dia. E ela consegue descarregar isso de uma maneira que alivia. Porque ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. E conviver com esses conflitos que as histórias apresentam de uma maneira maravilhosa faz bem para o desenvolvimento sadio. E essa fala da Valéria, esse cuidado, ele deve ser incentivado o tempo todo, né? Na barriga da mãe. Ah, mas a criança vai perceber? Hoje a neurociência comprova que sim. Né? Aquilo que intuitivamente nós fazíamos, porque quando a Valéria teve filho, quando eu tive filho, isso não existia comprovadamente, entenderam? Mas agora não. Agora a neurociências está aí para ver as reações da mãe, do bebê, do cérebro, da pulsação e todos os aspectos que a criança capta a partir da história. Mas, por outro lado, Maria, me preocupa muito essa vida, né? Corrida, né? Essa pressa, essa falta de tempo, né? Que a gente tem, né? E por isso a gente insistir, né? Nessa ideia das histórias, né? Como um gesto de cuidado. Por quê? Com adulto. Olha, eu vou usar uma palavra e você vai arrematar a ideia. Valéria, a contação de história não pode ser banalizada. Ela não pode ser uma questão de moda. Eu estou pegando aqui uma ideia da Dart Escultura, que ela fala assim: contar histórias está na moda? Não. O papel do contador de história, e muito menos a história, ele não pode ser banalizado. E é a partir dessa colocação que eu jogo a bola para você comentar. Tá. Então, justamente isso. Por quê? Quando a gente pensa nas crianças bem pequenas, né? E aí, de novo, puxando a ideia para educação cuidadosa. É preciso pensar, né, nesses detalhes que a relação com a criança pequena coloca para a gente, né? Como adulto da relação. E aí eu fico me imaginando o quanto na relação com outro adulto, às vezes a gente, né, tem sempre uma preocupação, uma postura mais respeitosa. Eu estou aqui com a Maria e estava trabalhando com ela ontem, mas eu estava dizendo para ela, olha, agora a gente vai precisar, daqui a pouco eu vou precisar encerrar a nossa conversa, porque eu tenho um outro compromisso, e me justifiquei, e fui explicando para ela. Então, como adulto,
a gente age dessa forma. Com as crianças pequenas, nem sempre a gente pensa que essa mesma relação, né, respeitosa, de diálogo, é o início, né, da Uhum, formação de leitores e escritores. exatamente. Porque eu vou narrando os acontecimentos, né? E eu me lembro de fazer isso em algumas vezes, né? Com o Felipe, vai dizendo, olha, agora está brincando aqui comigo, né? Ele estava brincando do meu lado, eu trabalhando no escritório, mas agora a mamãe vai fazer almoço, então nós vamos para lá, para a cozinha, e o que você vai fazer lá? Então, essa conversa, né? Que a mãe vai apresentando as palavras, esse ritmo, né? Esse encadeamento de pensamentos, né? É uma construção muito importante. E ele vai constituindo, então, essa criança enquanto alguém que precisa dialogar, que vai atribuindo sentidos, e esse é um movimento natural para a chegada até os livros, a literatura, né? Então, quando a Maria traz essa ideia da banalização, eu também penso que são ideias, né? Assim como desculpa, eu coloco na questão da educação cuidadosa, que a gente precisa se aprofundar. Se a gente se identifica com essas ideias, a gente precisa ler, estudar de fato por que é importante, aonde está a fonte disso. E eu tenho uma referência muito interessante, né, de uma educadora colombiana, nessa área, né? Na questão das histórias para os pequenos, da literatura para os pequenos, que é a Yolanda Reis. Então, acho que vale a pena, né? Para que a gente não entenda que é uma moda, mas é de fato, né? Uma escolha, né? Relacional. É um modo de pensar a educação para as crianças pequenas, né? Para as pessoas de um modo geral, mas para as crianças pequenas, muito voltado para essa ideia do respeito, da relação, da participação. Porque a gente, ao nos relacionarmos, e essa é uma ideia da Yolanda, ela vai falar que ao nos relacionarmos com a criança pequena e com o livro, a gente constrói um triângulo amoroso, né? E é um namoro que Perfeito. começa, né? E que, se for alimentado, ele vai para a vida toda. Então, a gente tem aí, nesses primeiros anos, essa gênese, esse nascimento, né, do leitor, do escritor, que é um desejo tão grande de todos os pais, de todos os educadores, essa formação. E pela via do significado, né, do afeto, das boas memórias, do cuidado. Olha que frase forte, né? Essa triangulação da criança, dos afetos, é, ela vai para a vida toda. O É algo a autora traz e que você colocou. livro, Maria, desculpa, o Imagina, livro pode falar. como referência, é A Casa Imaginária. A Casa Imaginária, eu não conheço esse livro Uhum. aí, É gente. muito interessante. Olha Né? só. E aí, Maria, então. Oh, desculpa. Não, pode falar que depois eu vou comentar uma. Não, aí você Fala. falou na questão do ler e contar, Contar. né? É, Tá. É, acho que foi essa pergunta que ficou aberta, né? isso. Eu tô Tá tentando ser disciplinada, disciplinada. né? Viu, Valéria? Deixa eu Então, só então, antes de você entrar no ler e contar, eu queria dar um retorno para uma pessoa que falou da criança adotada. Como é que você conta, né, a questão da história da criança adotada? Não é que, né? E a criança adotada? Conta a história dela? Bom, vamos lá. São várias coisas aí, mas que a gente poderia abordar, e eu vou apontar só uma. A criança adotar. Primeiro, Darlene, obrigada por estar aqui com a gente, viu? A criança adotada, ela tem uma história. Essa história da criança adotada não dá para negar.
Geralmente, a criança adotada tem uma história de maus tratos, mas que com muita poesia eu posso contar essa história. Eu preciso me preparar, eu preciso, inclusive eu posso me inspirar em outras histórias infantis para poder trazer essa realidade. E o legal é que com todas as dificuldades, olha assim, ela começa com uma heroína que está passando por uma série de dificuldades e que ela consegue vencer todos os desafios que a vida foi colocando para ela com uma vidinha tão curtinha ainda. Então, a criança adotada também tem uma história. Só que eu tenho que ter delicadeza. É aquilo que a Valéria falou. Eu tenho Ser que ser cuidadosa. cuidadosa, né? Ela vai ficar frustrada muitas vezes? Uhum, ela vai. Mas eu posso tratar essa frustração de uma maneira cuidadosa, afetiva, que envolva essa criança. Eu não posso, porque a frustração é inevitável, gente. Ela faz parte da vida e a gente tem que passar por ela. Só que eu posso passar por ela, né? Quem está ao meu redor, me ignorando e falar assim: minha vida, filha, a vida é assim, corre. Ou ouvindo, respeitando e se colocando, né? Então, esse é um ponto. Valéria, a respeito do contar história e ler história e da né, esse dilema para que nenhuma coisa nem outra sejam banalizadas. Você trouxe nessa questão vários aspectos, né? Dessa questão do contar para a criança uma situação, assim como essa questão da adoção, uma questão de morte, né? É, é, essa dimensão, né, desses temas mais delicados, mais difíceis, eu acho que a gente tem na história, nas histórias, nos livros, né, na literatura de um modo geral, um refúgio, um parceiro muito interessante, potente, para pegar na nossa mão, nos dar confiança e estar na relação com as crianças. Então, eu acho que vale para todos esses temas. E quando a gente fala, de novo, em ser cuidadoso, é no sentido da implicação, de estar na pele da criança, né? Tá de fato sentindo, né? Engajado naquela causa que ela possa tá vivenciando. Então, os pais têm esse feeling, né? Essa sensibilidade de escolher em que momento, como fazer isso, para tratar desses temas. Mas essa dimensão simbólica, ela é muito importante para as crianças, né? E ela vai justamente ajudá-los no tempo deles, dentro da idade deles, e elaborando, entendendo aqueles pedaços, né, da situação. E muito esse fortalecimento, então, a forma como a criança vai lidar com tudo isso é muito essa história anterior, né? Então, esses vínculos, esse cuidado, esse sentimento de segurança que ela foi construindo anteriormente. Então, como ela vai receber isso é fruto né, desse terreno de relações que a gente foi tecendo junto com elas. Por isso que a gente pensa que a trabalhar uma educação, fazer uma educação cuidadosa, né? Tanto em casa quanto na família, é uma empreitada muito complexa, não é para fracos. Né? Exatamente. Porque ela implica em coordenar todas essas variáveis. É olhar quem está sendo cuidado, mas o cuidador, né, precisa estar muito fortalecido, ele precisa ser muito cuidado. E aí a gente tem um outro elemento, né? Como é que a gente vai cuidar desse cuidado, né? E aí o livro, né? A literatura, o texto, a história pode ser esse elemento, né? É um ponto para a gente pensar, né? Mas eu tenho histórias, né? E sei que as editoras estão cuidando muito disso. A gente tem o pessoal da editora Donis e eu tenho visto muitos títulos, né? Existem muitos livros que dialogam
muito com essas temáticas que são próprias das crianças, né? Eu me lembro o Felipe, né, eu até tenho ainda esse livro, porque apesar de ter, hoje eu queria ter separado vários livros, aí fui procurá-los já com a história da mudança, acabei já doando, então fiquei com poucos. Mas eu me lembro do Felipe pequeno, a história do cocô, né? Como eles gostam desses assuntos, a ideia do escuro, do medo, né? E como esses livros, então, dialogam muito a história do banho, de não querer tomar banho, né? Dialogam muito com essas demandas que são próprias das crianças pequenas. E aí, eu faço mais um parênteses. A gente precisa ter muito cuidado, né? De novo, ser muito compromissada com a criança, ser honesta com ela no sentido dessas boas escolhas. Porque existe uma tendência a gente achar que porque eles são pequenos, né? São as cores primárias, são os livros de poucas páginas, é aquele mais baratinho porque ele vai pôr na boca, não é? É aquela história que abre uma página e coloca o desenho e a palavra, gato, e o desenho, ou é aquele livro que tem grande, pequeno, quente, frio. Então, não é essa. Por isso que a gente quis, né, trazer a ideia da literatura, né? É essa palavra que a mãe fala respeitosa, como se ela tivesse de fato, né, conversando com alguém que responde, né? Ela conversa com a criança, embora a criança não responda, mas ela entende que é a partir disso que ele vai estabelecer essa comunicação. E tem outras linguagens para conversar com a mãe. Dessa forma, apresentando bons livros, bons textos, que as crianças também vão se apaixonar pelas histórias, pelas leituras, e não por aqueles livros que não tem, né? E aí nas escolas eu me preocupo, de novo, muito com isso. Porque às vezes nos berçários, com os pequenos, aqueles livros que já estão estragados, que ninguém quer mais, né? Que são de péssima qualidade em termos de Literatura, né? De literatura e de papel, arte de mesmo, né? imagem. De imagem. Então, isso é muito importante a gente cuidar, né? Que da mesma forma que a gente não, na hora da preparação da comida, a gente não faz, eu acho que essa metáfora é interessante. A gente não faz de qualquer jeito para as crianças, né? Aham. Com a questão da literatura, das histórias, é o mesmo cuidado, né? Vale bons produtos, né? Variedade, e aí eu entro na ideia do contar e do ler. Eu penso que são duas possibilidades igualmente ricas, interessantes e necessárias, que precisam estar desde sempre, né, na vida das crianças. Não é porque eles são pequenos que é só a contação, né? Eu posso estar lendo para as crianças e na hora que elas cansarem, eles param mesmo. Eu me lembro nas escolas de estar acompanhando, né, leituras, essas rodas de leitura, esses momentos de leitura, e as crianças saem, vão embaixo dos lugares e gritam, enfim. Mas é um momento de apresentar a história pela via do texto, da palavra escrita. Eu acho que é fundamental isso. Falta isso, essa sistemática nas escolas. Né? Quando a menina pergunta, mas a contação, talvez ela esteja preocupada justamente com isso que eu estou trazendo. Né? Que da mesma forma que a contação, a história, né? A literatura entra pela palavra, pelo oral, né? Aham. E aí eu me lembro de ter sido apresentada para uma grande contadora de histórias, a Cristiane Velasquez, que tem um projeto de história de boca, né? Que é muito interessante. A gente tem o grupo da Editora Adonis, tem vários grupos aqui de Americana que são excelentes contadoras de história, mas elas usam, então, a palavra, né? Essa ideia do oral, para contar, trazer um texto.
né? É uma outra estratégia. Me preocupa esse empobrecimento que às vezes a gente faz em nome da contação, né? Da gente se preocupar muito mais com a performance do que propriamente com o texto. A Então, acho história. que esse é um alerta, né? É um alerta que eu tenho, que é importante a gente diversificar, a gente investir muito na contação, mas enquanto narração, né? Para que na contação a criança tenha aquela coisa do uau, olha como ela conta, né? Olha como ela fala. E aí eu me lembro, eu adulta, né? Vendo, por exemplo, a Vanessa Aranha contando histórias e do bolinho e eu, né? Uau, como é que ela dá conta, né? De contar desse jeito. Então, acho que esse brilho no olho, né, esse envolvimento cabe nas duas situações, tanto no ler quanto no contar, tá? Mas eu acho fundamental a ideia da leitura, até por conta desse aprendizado, né? Dessas Exatamente. habilidades que são altamente complexas. Essa ideia de acompanhar, de entender o encadeamento da história, que o que eu estou falando tem a ver com aquela imagem, que tem um ritmo, que tem um tempo. Eu me lembro do Felipe Pequeno, quando eu parava, já, né, um pouco mais velho, mas quando eu parava, ele virava a página. Olha só Porque que legal, a ele cadência. já, ele já ia percebendo que era aquele movimento. E aí, mais tarde, aquela curiosidade, né? De, olha, o cachorro, e a gente vai chamando atenção para isso e tal. E mais tarde, eles começarem a ficarem curiosos se aquilo que eu estou lendo é sempre do mesmo jeito. Onde será que ela encontra, né? A pessoa que lê encontra essa regularidade. Por que será que é sempre do mesmo jeito? E eles pedem para repetir até para, né? Para checar se Hã? a gente não vai pular partes, que às vezes a gente já sabe de cor, a gente começa a pular partes, não, faltou determinada coisa. E aí ele começa a ver que aquele objeto livro, né, é suporte para um texto, né, e aquelas letrinhas, né, todas ali, aquelas coisinhas, aquelas marquinhas, elas contam um segredo. E aí mais tarde essas coisinhas, essas marquinhas, né, formiguinhas que eles falam, eles recebem o nome de letra, ele vai entendendo Tá. e tem toda uma organização. E no nosso sistema alfabético, elas têm um segredo, uma combinação. Pronto, o processo de alfabetização acontece naturalmente, né? Então, eu acho que essas duas relações são importantes, Maria. Ô, Valéria, a Cecília tinha feito exatamente essa pergunta. E quando que as crianças querem ouvir muitas vezes a mesma história? Olha, Cecília, e obrigada, viu, papo da professora Denise que está aí assistindo a gente. Olha, Cecília, a Valéria respondeu a importância da repetição da história em função da apropriação que a criança está tendo, não só da história, mas de todo o contexto relacionado à aprendizagem dela, tanto cognitiva, afetiva, social. Eu acredito, Cecília, que a sua pergunta relacionada às inúmeras vezes que a gente tem que contar determinadas histórias, ela está pautada nisso. E o detalhe a gente traz para a seguinte situação. Quando o professor ele está ciente da intencionalidade pedagógica do contar ou do ler da história, ele se apropria da escuta, né? Escutar a criança, mesmo quando ela não diz nada, mas ela fica assim, gente, eu já estou contando essa história pela quinta vez e eles ainda estão prestando atenção. Isso é uma escuta.
Por que será que eles prestam atenção? Essa é a pergunta que você fez. Isso não é uma pergunta simples, é uma pergunta interessante, porque você está observando a sua prática. A gente vai cair, viu, gente? Porque já deu o tempo, ou está dando o tempo daqui a pouco, tá? Que Tem pena. que encerrar. Foi bom, não é? Tem que Sobre essa encerrar. questão da intencionalidade pedagógica, então eu quero trazer mais um elemento, né? Que eu acho Não que de vai alguma dar maneira tempo, vai cair. fecha. Então, fica para a Peraí, próxima. ó. Eu vou encerrar. Será que a gente consegue de novo chamar ou não? Não, deixa a gente ficar para a próxima. O pessoal está A gente vai ficar cansado. na próxima. Vou colocar no YouTube